Senhor, ajuda-nos na leitura da Tua palavra, no entendimento dela, que o nosso ouvido ouça com atenção e o nosso coração entenda o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra, Marcos 4, a partir do verso 1. A parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Minha versão é Ara, tá? Ara. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou. O que Jesus acrescentou? Vamos todos ler juntos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. De novo, vamos lá? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. A explicação dessa parábola, quando Jesus vai explicando, ele vai falando a respeito do semeador. No versículo 14 vai falar que o semeador semeia a palavra. A palavra é a semente, ok? Alguns caem à beira do caminho onde a palavra é semeada. O versículo 15 vai dizer, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhante, verso 16, são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Pessoas que têm problema de ansiedade, enfermidade, situações da vida, acabam se afastando também. E outros, verso 18, os semeadores entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, a fascinação, a riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, situações que impedem a palavra de germinar, a palavra que é a semente, de germinar no coração, de crescer, frutificar, dar frutos para nós. Situações, problemas da vida, angústia, situações, que atraem riqueza, uma série de questões que vão sendo colocadas e ainda tem o inimigo, Satanás, que tira a palavra que foi colocada no coração. Mas o que eu pedi para os irmãos repetirem foi lá no verso de número 9, quando Jesus conta essa parábola, ele acrescenta dizendo, verso 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos lá, todo mundo junto? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvido para ouvir? Como é que está a sua audição? Essa é a pergunta. Como está a sua audição? Você ouve bem, meu irmão? Como está a sua audição? Ouve bem? Certa vez eu estava em casa e minha esposa falou assim para mim, amanhã você tem uma consulta com o Lucas, meu filho mais velho. Você e ele vão a uma consulta, vão fazer um exame. E eu falei, exame? Mas eu não estava nada programado, não tinha nada marcado. Não, vocês vão lá nessa doutora e vocês vão fazer um exame. Que exame que você marcou para mim e para ele? Vocês vão fazer audiometria. E eu nem sabia. Ela mandou que a gente fosse lá.
E eu falei assim, mas por que você está pedindo? Não, é porque eu tenho falado com você e com o Lucas, vocês não me ouvem. Eu estou achando que vocês estão com um problema de audição. E aí fomos, né? Fomos mesmo, é verdade isso. Eu e Lucas fomos para lá, entrei na cabine, fiz aquele negócio, pipipi, né? Vai para lá, vai alto, grave, saiu eu perfeito, ouvindo perfeitamente. Lucas, eu falei, deve estar com algum problema, né? Melhor do que eu, ouvindo perfeitamente. Sabe qual é o grande problema? Voltar para casa e dizer para a esposa, falar que assim, nós ouvimos perfeitamente. Audição seletiva. Audição seletiva. A gente ouve aquilo que a gente quer. Por isso que eu perguntei, meu irmão, como é que está a sua audição? Como é que você tem ouvido? Né? E é interessante que várias vezes, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê Jesus dizendo essas palavras. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, né? Ouça. E Jesus vai falar isso várias vezes nos evangelhos, vai ter essa frase lá, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Várias vezes lá no Apocalipse a gente vai encontrar essa frase também, Jesus, né, falando ali através da revelação do Espírito Santo ali para João, vai falar, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitas vezes a gente vai ver, e isso nos lembra que não é suficiente a gente apenas ter ouvido. O que é importante, o que é necessário é a gente ouvir. E é interessante, meu irmão, que no texto que a gente lê, a parábola do semeador, Jesus ele vai comparar os nossos ouvidos com o solo. Né? A gente fala do coração, né? A semente é a palavra, o coração é o solo. Mas no finalzinho do texto da parábola, Jesus fala dos ouvidos, não fala do coração. E ele está falando ali justamente que o semeador ele vai espalhar a semente que simboliza a palavra, os 4 tipos de solos diferentes que simbolizam o coração, né? E por que não dizer os ouvidos? E a gente vai olhando, né, que algumas pessoas têm ouvidos duros, algumas pessoas têm ouvidos pedregosos, né? Ouvidos duros é aquele chão batido que está à beira do caminho, né? Que vai andando e vai batendo ali o pé e o chão vai ficando duro, e você joga uma semente ali, não tem uma terra fofa, uma terra boa, né? Outros têm ouvidos pedregosos, né? É petrificado, empedernido, que a Bíblia fala, né? Outros são espinhentos. O fato é que eles não recebem bem as sementes. E existem aqueles que têm ouvidos que ouvem, que estão prontos para ouvir a voz de Deus. E é importante a gente notar uma coisa bem que chama a nossa atenção, que nos 4 casos a semente é a mesma. O semeador é o mesmo. O que é diferente não é a mensagem ou o mensageiro. O que é diferente não é a palavra ou o semeador. O que é diferente é o ouvinte. E meu irmão, quando a gente vai fazendo uma matemática, né? A gente tem aqui os matemáticos que estão aqui na frente. A gente vai olhando para esse texto e a gente vai vendo que, meu irmão, de 4 que Jesus fala, 3, de 100%, 75% são aqueles que não ouvem. Apenas 25% são aqueles que absorvem a palavra, que escutam a palavra. Meu irmão, porque ouvir, né, ouvir é algo mecânico, é algo natural, todo mundo ouve. Qualquer som que vem, se você não tiver algum problema no seu ouvido, você vai ouvir. Agora, escutar é diferente, porque escutar é quando você assimila aquilo que foi falado, aquilo que foi trazido, você processa aquela informação e você vai fazer alguma coisa a partir daquele entendimento. E você vai desenvolver isso. E o que Jesus está falando é que 3 quartos das pessoas que estão com os seus corações duros, petrificados, agitados, e por isso elas não estão escutando a palavra. Elas têm ouvidos, mas elas não recebem a mensagem. Elas fazem parte de 75% das pessoas que estão perdendo a mensagem. E é interessante, meu irmão, que, louvado seja Deus, talvez a maioria dos que estão aqui dentro fazem parte dos 25%, de 1/4. Mas será que eu estou aqui dentro e eu ainda faço parte dos 75%?
E por que eu falo isso, meu irmão? Porque isso nos chama atenção, porque isso vai fazendo com que a gente comece a refletir a respeito daquilo que o Senhor Jesus está falando. Ele está falando para um povo que conhece a palavra, ele está falando para o povo de Deus escolhido, para os judeus, ele está falando para religiosos, para pessoas que têm acesso à palavra, para pessoas que frequentam a igreja, o templo, naquele caso. E aí, meu irmão, Jesus está falando e de repente, quando ele vai trazendo a explicação da palavra, ele vai falando, olha, eu falo por parábolas, porque existem muitas pessoas, mesmo do povo judeu, mesmo dos escolhidos de Deus, que fazem parte do escolhido, né, do povo escolhido de Deus, eles não vão entender. E é interessante também que vai, isso chamando a nossa atenção, não é que eles não tenham ouvidos, é que o caso é que eles não usam como deveriam. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Então, meu irmão, quanto tempo tem que você checou a sua audição? A pergunta é essa. Quanto tempo tem que você checou a sua audição? Ou quando a semente da palavra de Deus ela é lançada no seu ouvido, no seu coração, né? Primeiro ele precisa chegar aos nossos ouvidos e chegar a internalizar, né? A gente precisa assimilar, a gente precisa entender aquilo que Deus está querendo da nossa vida, o propósito dele para a nossa vida. Qual é o resultado quando essa mensagem chega nos seus ouvidos, no seu coração? Qual é o resultado que ela causa em você? Isso é aquilo que a gente precisa começar a olhar para a palavra de Deus. E a gente precisa começar a se perguntar, a gente precisa se questionar para falar, será que eu tenho vivido tudo aquilo que Deus tem como propósito para a minha vida? Será que eu tenho cumprido e entendido a mensagem, a vontade de Deus, o querer de Deus para eu realizar? Ou será que eu simplesmente venho à igreja de uma maneira mecânica, eu sento aqui, ouço as mensagens, eu tenho contato com a Bíblia, mas essa palavra não entra no meu coração ao ponto de transformar o meu sentir, o meu falar, o meu agir, os meus relacionamentos, o meu procedimento, a forma que eu entendo as coisas, a forma que eu enxergo Deus, a forma que eu enxergo meu irmão, a forma que eu amo o meu próximo. São essas questões que a gente precisa começar a olhar para a palavra de Deus, meu irmão, porque a gente vem para a igreja, quem vem todos os domingos do ano, vem pelo menos 52 domingos, ouvindo mensagens, e a gente ouve mais mensagens, e daqui a pouco o Ministério de Mídia vai colocando ali, quem faz parte dos grupos sociais, vai lançando no Instagram, daqui a pouco tem um podcast, daqui a pouco tem uma mensagem no YouTube, e tem tanta coisa, meu irmão, que a gente olha, a gente revê. Vamos começar essa semana, né? Os pequenos grupos, a mensagem que é pregada no domingo é revista na quarta-feira, e daqui a pouco a gente está comentando, falando, mas isso não transforma a minha vida? Mas isso não muda o meu ser, isso não me torna uma pessoa melhor, isso não me torna uma pessoa mais parecida com Jesus. Então tem alguma coisa errada com o meu ouvido, com o meu coração. É assim que a gente vai olhando para essa palavra. Meu irmão, você tem tirado um tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus? Você tem tirado um momento especial para você ouvir aquilo que Deus quer para você? Quando a gente vai olhando para a palavra de Deus, para a Bíblia, a gente vê, né, a gente olha para Jesus, que é o nosso exemplo, e a gente vê ele fazendo isso de uma maneira muito agradável. Ele deseja estar na presença de Deus, da presença do Pai. Ele está diante daquele que pode trazer a instrução, e ele quer ouvir de Deus, e ele quer falar com Deus, e o tempo inteiro ele tinha prazer de passar esse tempo com o Senhor, e ele passa esse tempo orando, ele passa esse tempo ouvindo aquilo que Deus quer. Mídia, me ajuda aí. Marcos capítulo de número 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Vai falar a respeito de Jesus, que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus ele levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ele ficou orando. Lucas 5,16 diz que Jesus ele se retirava para lugares solitários e orava, ele buscava o Pai, ele estava ali, ó. E meu irmão, se Jesus, aquele que é o Filho de Deus perfeito, aquele que veio, deixou a sua glória, encarnado veio, tornando-se homem,
e viveu essa vida que nós vivemos, mas sem pecado. Se o Senhor Jesus é aquele que buscava o Pai, buscava a orientação de Deus, tinha prazer de estar na presença do Senhor, tinha prazer de tirar um tempo de qualidade para ficar com Deus, se Ele fazia isso, imagina eu e você, o quanto nós precisamos. O quanto eu e você deveríamos buscar fazer o mesmo que Ele. E ele não apenas orava, meu irmão, mas ele também passava um tempo regular com a palavra de Deus. Jesus é aquele que tinha a palavra de Deus no seu coração, ele vivia a palavra de Deus. É tremendo, meu irmão, quando a gente vê logo no início do ministério de Jesus, o Espírito Santo o leva ao deserto, Mateus capítulo de número 4, vai falar que leva Jesus ali ao deserto para que ele fosse tentado pelo diabo, e de repente o diabo começa a lançar uma série de coisas, e Jesus vai usando a palavra, ele vai usando a palavra, e ele vai falando o tempo inteiro, está escrito, está escrito, está escrito, e ele vai ali colocando o inimigo no lugar dele, ele vai tirando o inimigo, vai falando para o seu coração, para a sua vida, aquilo que o Pai queria, o propósito de Deus para a vida dele. Olha, está escrito que ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Está escrito que não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito que eu não tenho que tentar o Senhor a Deus. E Ele então tem essa palavra. Meu irmão, como é maravilhoso a gente olhar para a vida de Jesus e ver como o nosso exemplo, Ele usa a palavra, Ele conhece a palavra. E olha que Jesus não tinha a Bíblia como eu e você temos, né? Esse livro de capa preta, de couro, bonito. A Bíblia da mulher, a Bíblia do pregador, a Bíblia do profeta. É tanta Bíblia que a gente tem. É tremendo. Quando a gente olha para Jesus, que chega em determinado momento, e ele entra numa sinagoga, e naquele tempo davam uma palavra para as pessoas falarem. E quando colocam um pergaminho na mão de Jesus, um livro, era o livro do profeta Isaías. Meu irmão, você pode ter certeza de uma coisa, é tremendo quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente vai vendo que toda a Escritura vai falando a respeito de Jesus. Toda a Escritura, no caminho de Emaús, quando Jesus se encontra com aqueles discípulos, Jesus ele começa a falar a respeito de toda a Escritura que falava a respeito dele. Mas quando ele entra naquela sinagoga, dão o livro de Isaías para ele, e ele abre logo naquele texto que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, aos pobres, aos cegos, ele vai dar vista. Lucas capítulo de número 4, versículo de número 21, a partir do 17 até o 21 vai falar sobre essa história, que Jesus vai falando. Lhe deram o livro do profeta Isaías, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Vai lá para... Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E olha o que ele disse. Então passou Jesus a dizer-lhe: vamos todo mundo junto? Hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Jesus está falando assim: tudo isso que está escrito na Escritura, está falando a meu respeito. Ele conhecia a palavra. Jesus ele tinha prazer de estar em oração, ele tinha prazer de entender aquilo que Deus queria, aquilo que Deus revelara na sua palavra. E aí, meu irmão, se quisermos ser como Jesus, nós devemos ter um coração com tempo, um tempo para falar com Deus, oração, um tempo para meditar na palavra, um tempo para buscar, para ouvir aquilo que Deus quer. A situação é que a gente vive tantos dias agitados, a gente vive com tantos afazeres, com tantos compromissos, com temas, a gente tem dificuldade, dificuldade de se concentrar, a gente está ocupado, na verdade a gente não tem tempo para Deus, porque é tanta coisa para a gente fazer, o tempo está tão escasso.
É interessante que tem gente que prefere deixar, né, fala que é assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o pastor se preparar. O pastor é que tem a responsabilidade de estar diante da palavra, estudando, ele precisa conhecer todas as coisas. E é interessante, meu irmão, que quando o pastor está estudando, quando o pastor está lendo um monte de livro, está olhando comentários bíblicos, fazendo o sermão, o pastor está aprendendo e Deus vai falando ao nosso coração de maneira tremenda, e a gente vai tendo experiências com Deus, a gente vai se colocando aos pés do Senhor em oração, e a gente vai vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós, vai entendendo o chamado de Deus, o propósito de Deus, aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente vai entendendo, porque a gente vai orando pelas pessoas, a gente vai intercedendo pela igreja, pelo irmão, pela família, pelo casal, a gente vai orando, e daqui a pouco Deus vai falando, e Deus vai fazendo uma série de coisas, e a gente vai tendo a nossa experiência. Mas tem gente que fala assim, deixa o pastor se preparar, deixa o presbítero se preparar, deixa os diáconos, deixa o líder do ministério se preparar, porque depois eu aproveito a experiência que ele teve. E ele vai contar o testemunho, ele vai contar como Deus está realizando, como Deus está fazendo. Mas, meu irmão, se a gente vai vivendo dessa maneira, é como se a gente estivesse terceirizando aquilo que Deus quer falar conosco, as experiências que Deus quer realizar na nossa vida, a gente está terceirizando, a gente está mandando o outro ter. Quando na verdade Deus quer que a gente tenha a nossa própria experiência. A gente precisa ouvir Deus numa experiência pessoal, numa experiência individual. Isso me faz lembrar, essa semana, meu irmão, a gente vai conversando. Eu estava preparando essa mensagem, eu estava lembrando. Eu estava conversando com uma irmã, e de repente essa irmã, falando assim, numa mesa, de maneira bem informal, falou assim, outro dia meu filho chegou para mim e perguntou assim, mãe, como é que você ouve Deus? Meu irmão, como é que você explica isso para o filho? Mãe, como é que você ouve Deus? Como é que Deus fala contigo? E aí a gente vai tentando explicar da melhor forma, da melhor maneira. Ela estava me falando isso, e ela falando assim, meu filho, a gente se coloca de joelho na presença do Senhor, coloca as nossas causas, a gente pega a palavra de Deus, a gente lê, e daqui a pouco o Senhor vai, através das situações acontecendo na nossa vida, sentindo paz, alegria, contentamento. O Senhor vai falando, vai fazendo, daqui a pouco a gente vê alguém fazendo alguma coisa, mas o que é mais importante é que você tenha, ela falou assim, é que você tenha a sua experiência com Deus. É isso. Nós precisamos ter a nossa individualidade, a nossa experiência com Deus, porque a experiência do outro, meu irmão, pode ser muito boa, vai servir como testemunho, vai edificar a nossa vida, mas nada como nós mesmos termos as nossas experiências. E daqui a pouco, ela falou aqui assim, pastor, daqui a pouco ele voltou para mim, pouco tempo depois, poucos dias depois, falando assim, mãe, como Deus tem falado de maneira clara ao meu coração. Meu irmão, isso é tremendo, porque a gente vai vendo que o Senhor, Ele quer falar conosco, Deus quer falar com você, meu irmão. Deus não quer falar com um substituto, ou com o teu irmão, ou com o teu marido, ou com o teu filho, quer também, mas Ele quer falar contigo. Ele quer se revelar a você, e a gente precisa aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Já viu como a gente é diferente? É porque existem pessoas que, por terem mais experiência, mais prática, mais vida, mais devocional, mais busca, têm mais facilidade de ouvir a voz de Deus. Mas a gente pode aprender isso. Quer ver uma coisa? Nós temos gostos diferentes, não é verdade? Daqui a pouco alguém chega para você e fala que assim, puxa, estou vendo um filme, uma série tão maravilhosa. Série? Ih, que legal, qual é? Um dorama. Dorama? Aí o homem faz assim, né? Dorama não, pelo amor de Deus. Dorama? Não, não é possível. Porque a gente tem gosto diferente. E você que não está acostumado a ver dorama, meu irmão, você chega na sala e vê a mulher chorando com aquele negócio. Aí tu fala assim, não é possível. Não é possível.
E você vê um clima, aquele negócio todo, aí você senta na sala, né, só para ver um pedacinho, porque você não tem mais outra coisa, está almoçando, né, alguma coisa, só o tempo, daqui a pouco tu senta naquele negócio, aí vai o rapaz com a menina, aquele negócio, aí surge um clima maravilhoso, tu fala que é assim, agora vai tascar-lhe um beijo, aí nada, aí tu fala, não é possível gostar disso, aí você sai, daqui a pouco tu entra de novo. Não é assim que a gente vai assim, tu entra de novo, tu fala assim, o que aconteceu com aquele casal? Tu pergunta. E aí conta a história. Aí tu senta e tu vê mais um pedacinho. Aí daqui a pouco tu está preocupado, né? Falando, tu chega de noite, depois do trabalho, fala assim, e aí, o que aconteceu? No outro dia tu está sentado vendo. Só um. Vou ver só um. Não é assim? Só um. Rapaz, daqui a pouco tu está com aquele negócio, tu começou a gostar, você quer saber, vocês entendem? Meu irmão, o problema é quando o homem, depois de algum tempo, já está chorando junto com a mulher, ou então ela nem está chorando e o homem já está chorando, porque aprendeu. Se a gente usar a ferramenta certa, meu irmão, a gente pode aprender a ouvir a voz de Deus. É aprender, né? Uma ferramenta boa é um tempo de qualidade com Deus, é um lugar certo, é isso, porque Jesus ele está falando ali com aquele povo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, cuidado com o seu coração, cuidado com os seus ouvidos, cuidado com aquilo que está chegando a você, com a mensagem que está chegando até a tua vida, porque muitas vezes essa mensagem, meu irmão, entra no ouvido, mas ela não desce para o coração. Então Jesus ele está chamando essa atenção. Salmo 88, 13. Meu irmão, procure um lugar para ouvir Deus falar, procure um tempo de qualidade, para alguns pode ser de manhã. Vamos todo mundo ler junto? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Antemanhã é de manhãzinha, antes da manhã, está raiando ali os primeiros raios de sol ali aparecendo. É de manhã. Tem gente que gosta disso. Salmo 141, 2. Tem gente que prefere um outro horário. Salmo 141, 2. Vamos lá, todo mundo. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. É a tarde, a tardinha, vespertina, está ali, ó, no finalzinho da tarde. Salmo 55, 17. Tem gente que precisa de mais do que isso. Vamos lá, todo mundo junto? À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. É à tarde, pela manhã, meio-dia. Meu irmão, encontra uma hora, encontra um lugar, encontra um momento que vai funcionar para você, e tenha uma qualidade de vida, tenha uma qualidade de oração, tenha uma qualidade de busca, em vez de tempo. Porque às vezes a gente fica muito preocupado com o tempo que a gente vai dedicar ao Senhor, falando assim, caramba, 1 hora do meu tempo, nossa, uma meia hora do meu dia, é muito, a minha vida é corrida, é muito agitada. Mas meu irmão, procure um tempo de qualidade, mais do que um tempo extenso, qualidade, porque seu tempo com Deus deve durar o suficiente para você dizer tudo o que você precisa dizer para Deus, e para você ouvir tudo o que Ele tem para dizer para você. Esse é o tempo de qualidade. Um tempo de qualidade, qual é o tempo que eu preciso para estar na presença de Deus, para que eu fale tudo que eu preciso falar, e para que eu ouça tudo que eu preciso escutar. Esse é o tempo de qualidade. E é assim, meu irmão. É por isso que a gente precisa não só orar, mas a gente precisa de ter a nossa Bíblia aberta, porque Deus fala através da palavra dele. João 14, 26. João 14, 26. Meu irmão, peça a Deus para Ele dirigir a sua vida, para Ele conduzir a sua vida. E Ele vai dizer assim, ó, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, essa palavra de Jesus. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de
tudo o que eu vos tenho dito. Quando você estiver diante da palavra, ore. Fala, Senhor, fala comigo, eu preciso entender aquilo que o Senhor quer. Tem pessoas que chegam para mim e falam que assim, a Bíblia é muito difícil, pastor. Eu não consigo entender aquilo que eu leio. E aí eu sento com aquela pessoa, a gente tem às vezes uma oportunidade de falar alguma coisa sobre aquilo que ela não entendeu, e eu começo a falar a respeito de algumas versões da Bíblia. Tem versões da Bíblia, meu irmão, que já traz tudo muito mastigado, mas traz uma linguagem de hoje, uma linguagem que é mais fácil de entender. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Existem muitas Bíblias, meu irmão, que elas têm comentários embaixo, elas já vêm com comentários, onde facilita o entendimento, vai falando por que estava acontecendo aquela situação, por que eles estavam fazendo aquilo, e a gente vai entendendo, e daqui a pouco o Senhor vai ministrando ao nosso coração, e Ele vai falando aquilo que Ele quer. Então, meu irmão, não vá para a Bíblia procurando pelas suas próprias ideias. Vá procurando as ideias de Deus para você. Vá procurando aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração. Porque o Senhor quer falar ao teu coração. Quem tem ouvidos, ouça. Como está a sua audição? Como está o seu ouvido? Às vezes a gente chega na Bíblia e a gente acha que a Bíblia é como se fosse o Instagram. Hoje a gente está com uma velocidade muito grande. A gente começa a ver um vídeo, não gostou, meu irmão, o vídeo tem 2 minutos. A gente não gostou, a gente já passa para o outro, e a gente passa para o outro, e a gente passa para o outro, e a gente passa para o outro. A Bíblia não é um jornal onde a gente fica lendo só as manchetes, não. Antigamente, né, quem lembra aí de jornal, tinha as manchetes. Tu lia as manchetes e achava que já estava completamente informado. Não, a notícia está lá dentro. A Bíblia, ela é chamada como se fosse, meu irmão, é como se fosse uma mina. Tem um texto lá em Provérbios, capítulo de número 2, Provérbios 2, versículo 4 e 5. Olha para a Bíblia, meu irmão, para você explorar ela como se ela fosse uma mina, ela tem um tesouro e Deus vai falar ao teu coração. Vamos todos ler juntos esses 2 versículos? Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Que tremendo! Conforme você vai procurando, conforme você vai se aprofundando na palavra, Deus vai falando. Vai estudando, meu irmão, a palavra, vai vendo pequenas porções da palavra de Deus, vai fazendo com que você vá crescendo, vá se desenvolvendo, vá alcançando aquilo que Deus quer falar ao teu coração, pequenas porções. Meu irmão, quando o maná era derramado lá no deserto, todo o maná que chegava, meu irmão, ele vinha somente para um dia. Eles iam lá, buscavam, levavam para um dia, porque no dia seguinte eles tinham que voltar para pegar de novo. Eles tinham que voltar para pegar de novo, tinham que voltar para pegar de novo. Eles estavam vendo a providência de Deus o tempo inteiro, e Deus falando ao coração deles. É tremendo. É assim que a gente vai com a palavra de Deus falando ao nosso coração. São pequenas porções que Deus vai falando ao nosso coração todo dia. Uma menininha chegou da escola, eram os primeiros dias de aula que ela estava indo, e a mãe perguntou: e aí, minha filha, você aprendeu? E ela falou assim: eu acho que não. Ué, por que você não aprendeu? Eu acho que não, a professora falou que eu tenho que voltar amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Eu tenho que voltar todos os dias. Se eu tenho que voltar todos os dias é porque eu não aprendi. E é assim com a Bíblia. A gente vai todo dia, o conhecimento vai chegando na nossa vida, a gente vai entendendo a vontade de Deus, o propósito de Deus, porque a gente vai escutando aquilo que Deus fala todo dia. Meu irmão, pega a palavra de Deus e você medita nela. Vai fazer uma devocional e pega aquela devocional, pega um versículo bíblico e coloca, meu irmão, no teu celular. Meu celular está lá, né? Coloca no protetor de tela do teu celular um versículo daquele que falou o teu coração. Quando você pegar o celular, e a gente pega toda hora, a primeira coisa que vai abrir é aquele versículo que tu colocou, e você vai meditar nele. E você vai pegar o celular de novo, e daqui a pouco tu vai ver aquele versículo. Você vai meditar nele.
E Deus vai falar ao teu coração. Gosto muito de um versículo, Romanos 8, capítulo 8, versículo 11. Diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que vivificou a Jesus, o mesmo Espírito que vivificou a Jesus, vivificará também o vosso corpo mortal. E esse texto, quando a gente lê o texto, a gente entende esse versículo e fala que é assim: meu irmão, quem dirige a sua vida não é a carne, quem dirige a sua vida não são as circunstâncias, quem dirige a sua vida não são as situações adversas, quem dirige a sua vida é o Espírito Santo, ele habita em você. Meu Deus, que maravilha! E a gente vai passando o dia, a gente vai enfrentando os percalços, a gente vai passando pelas lutas e daqui a pouco a gente vai lembrando disso. Se toda hora, meu irmão, que você pega o versículo, está ali, diante de você, você vai meditando, você vai internalizando, você vai se apropriando da palavra de Deus e vai ouvindo aquilo que Ele tem para falar para você. É isso. Então, meu irmão, nós precisamos de um tempo com Deus, precisamos da palavra de Deus, nós precisamos de um coração que saiba ouvir a palavra. Precisamos de um coração assim. E eu quero concluir lembrando, você tem uma boa audição, você ouve bem? Quem tem ouvidos, ouça. Foi a palavra de Jesus. Falando a respeito da semente, que é a palavra de Deus, que é lançada e vai sendo lançada, e ele apresenta 4 tipos de solo, 4 tipos de ouvido, 4 tipos de coração. E é interessante que ele fala 75%, 3 de 4 não ouve. Tem ouvido, mas não escuta. Tem ouvido, mas não entende. Irmão, como é que a gente sabe que a gente está ouvindo a palavra de Deus? Quando é que a gente sabe que o nosso ouvido está sendo um ouvido que escuta bem? É quando lemos a palavra. E aquilo que lemos na palavra, lemos na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, ela vai correspondendo ao que as outras pessoas veem em nós. Como é que eu vou saber, como é que eu vou ter certeza se eu faço parte dos 25% ou dos 75%? É quando a gente ouve a Deus, quando a gente lê a palavra e aquilo corresponde ao que as outras pessoas veem em nossa vida. As pessoas vão vendo de uma maneira clara o fruto do Espírito agindo em nós. E a gente vai cuidando, a gente vai falando, a gente vai sentindo, a gente vai agindo, a gente vai vendo Deus, a gente vai vendo o próximo, a gente vê a gente mesmo, de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Então quem tem ouvidos, ouça. Jesus vai falar isso não uma vez, mas várias vezes, nos evangelhos, no Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E essa é a pergunta que eu preciso fazer para mim hoje. Será que o meu ouvido é um ouvido que está escutando bem, que está assimilando aquilo que Deus está falando, que está cumprindo bem a mensagem, que está fazendo aquilo que Deus quer, está cumprindo o propósito de Deus? Então note, meu irmão, bem isso. Note bem isso. Gosto muito do apóstolo Paulo, que ele fala que assim: vocês têm que ser meus imitadores. Aquilo que vocês veem eu fazendo, eu falando, eu realizando, façam também. Paulo é atrevido, né? Mas ele fala que assim: porque Cristo vive em mim. Eu tenho prazer de ser, Paulo falando, né? De ser um exemplo para vocês, porque Cristo é meu exemplo e eu procuro segui-lo fielmente. Quer saber se o teu ouvido está ouvindo bem? É só você olhar para aquilo que a palavra de Deus está falando ao teu coração e vendo se aquilo que as pessoas estão vendo em você, estão sentindo de você, está condizendo com aquilo que a palavra de Deus diz. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos ajude a cumprir e a ouvir
bem a sua voz. Vamos orar.